Olá, esse é o quarto vídeo da nossa série dedicada à teoria musical para produtores musicais. No vídeo anterior, falamos sobre os valores de notas, os valores básicos, semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, e vimos como esses valores se comportam no compasso 4x4. No final do vídeo anterior, eu disse que neste vídeo iríamos ver outras medidas de compasso, mas na realidade vou deixar esse assunto para o próximo vídeo. Neste vídeo agora, iremos ver três valores diferentes de notas que também são muito utilizados: as notas pontuadas, as notas ligadas e as quiálteras. Uma divisão rítmica que vimos no último vídeo foram duas semicocheias seguidas de uma cocheia e uma cocheia seguida de duas semicocheias. Isso soa assim. Vamos ouvir. Vou armar um loop para que possamos ouvir repetidamente. Então, se a gente quiser um ritmo que não seja com divisão de cocheia, que seja um pouco maior, porém também não de semínima, pois em cada duas cocheias temos uma semínima, digamos algo entre uma cocheia e uma semínima, o valor rítmico seria essencialmente uma cocheia e mais a metade de seu valor, ou seja, uma semicocheia. Lembre-se, podemos colocar duas semicocheias dentro do espaço de uma cocheia. Então, o que quero dizer é que se juntarmos essas duas notas, teremos uma cocheia e mais a sua metade. Então irei juntar as notas. Para isso, irei usar a ferramenta Glue, tubo de cola. Aqui na Piano Roll, venho aqui nas notas que já estão selecionadas, uma semicocheia e uma cocheia, e as uno em uma só. Agora veja o que aconteceu na partitura. Foi criada uma linha curva unindo as duas notas, observe. Chamamos essa linha curva de ligadura, em inglês tie. Então, os valores ligados, ou tied, são essencialmente a junção de dois valores. Então devemos ler essas três notas como apenas duas. A primeira nota, uma semicocheia, e a segunda e terceira notas juntas, com apenas uma nota de duração de cocheia mais uma semicocheia. Como está, soa assim. Vamos ouvir. Percebeu? Apenas ouvimos duas notas. São três notas, mas como a segunda nota está ligada à terceira, então ouvimos apenas duas notas. Vamos fazer a mesma coisa aqui, só que ao invés de juntar a segunda com a terceira nota, o lado direito de cada grupo de notas, vamos juntar a primeira cocheia com a semicocheia que vem a seguir, ou seja, o lado esquerdo do grupo de notas. Selecionamos a ferramenta Glue, tubo de cola, selecionamos as notas e clicamos com a ferramenta tubo de cola. A mesma coisa aqui também. Observe que aqui na partitura a primeira cocheia recebeu um ponto, ou seja, passou a ser uma nota pontuada. Notas pontuadas, ou em inglês dotted, essas notas, que têm um pequeno ponto ao seu lado, têm duração igual ao seu valor e mais a metade de seu valor, ou seja, 1,5. Observe que quando junto uma cocheia com uma semicocheia, a semicocheia desaparece da partitura. Essencialmente, uma nota ligada é a mesma coisa que uma nota pontuada. Então, uma cocheia pontuada vale uma cocheia mais sua metade, mais uma semicocheia. Se são a mesma coisa, por que então são escritas de forma diferente? Bom, se tocarmos essa nota, ouviremos a mesma coisa. As duas figuras rítmicas não são iguais, são parecidas, pois possuem cocheias ligadas com semicocheias e cocheias pontuadas. Podemos escrever tudo isso usando somente a forma de notas pontuadas. Para isso, clicamos aqui em Syncopation. Quando em Syncopation, ao invés de usar as ligaduras, são usadas notas pontuadas. Essencialmente, valores pontuados e ligados são a mesma coisa. A razão pela qual usamos as duas formas de escrever é a posição em que a nota ligada ou a nota pontuada é usada no final ou no início de um grupo de notas. Isso nos dá uma leitura mais limpa. Fica mais fácil para o músico ler, principalmente à primeira vista. Então, no início do grupo, usamos notas pontuadas e no final do grupo usamos notas ligadas. Isso é apenas por uma questão de facilitar a leitura da partitura. Mais uma vez, isso é uma tradição.
Não há como explicar um porquê exato disso. Apenas a tradição diz que dessa forma fica mais fácil de ler do que esta outra forma. Vamos agora fazer o mesmo com notas semínimas. Temos aqui uma figura rítmica composta de uma semínima e duas colcheias. Vamos ouvir. Vamos juntar essa semínima com essa colcheia. Seleciono as notas aqui na Piano Roll. Seleciono a ferramenta tubo de cola. Junto as notas. Agora observe na partitura. Aqui passou a ser uma semínima pontuada. E aqui uma colcheia. Essa semínima pontuada equivale a uma semínima mais uma colcheia. Da mesma forma, se fizermos o contrário, duas colcheias e uma semínima, assim, veja. E se juntar a última colcheia do grupo com a semínima que vem a seguir, observe aqui na partitura. Ficamos com uma colcheia ligada a uma semínima. Não foi usada a forma de semínima pontuada, mas se quisermos que seja assim, marcamos syncopation. E pronto. Agora temos uma semínima pontuada ao invés de uma colcheia ligada a uma semínima. Mais uma vez afirmo que não há diferença na execução. A diferença é apenas na escrita, de forma a facilitar a leitura do músico. O importante é saber que notas pontuadas e notas ligadas são coisas similares em algumas situações. Qualquer valor de nota pode ser pontuado. Vejamos alguns exemplos com notas semibreves e mínimas. Vou aumentar a região MIDI aqui. Vai passar a ter 2 compassos. Vou inserir uma semibreve aqui. Ela tem a duração de um compasso inteiro. Aqui na partitura ela aparece assim, apenas um círculo, deixando claro que uma semibreve vale um compasso inteiro quando este é 4x4. E se eu quiser uma nota valendo 3 bits? Bem, basta adicionar uma mínima e 2 semínimas. Junto essa mínima, que vale 2 bits, 2 tempos, com a semínima, que vale 1 tempo. Então, teremos uma nota valendo 3 bits. Aqui na partitura aparece uma mínima pontuada, ok? Tecnicamente, podemos pontuar semibreves. Ela passará a ter 6 bits. Então, em compasso 4x4, não podemos ter semibreves pontuados, porque este compasso só tem 4 bits. Mas em outros tipos de compassos, que possuam uma quantidade igual ou maior que 6 bits, podemos sim ter notas semibreves pontuadas. Muito bem, agora vamos ver uma ligadura em outra situação. Vamos supor que eu toco um acorde ou uma linha de baixo e que eu queira que uma nota dessa linha de baixo tenha uma duração longa. Digamos que eu queira alongar essa nota do compasso 1 até o compasso 2. Se eu juntar essas duas notas, crio uma única nota longa. Bem, a ligadura pode ser usada para ligar notas de um compasso a outro, fazendo com que a execução da nota perdure mais que a duração do compasso. Algo que não posso fazer com notas pontuadas. Então, quando necessito fazer com que uma nota dure mais que a extensão do compasso, usamos a ligadura. Vamos ouvir como ficou essa nota. Observe que essa mínima no início do segundo compasso não foi tocada. Essas duas notas passaram a ser tocadas como se fossem uma nota só. É isso aí, agora você já sabe o que são notas ligadas e pontuadas e como elas devem ser executadas. Agora vamos conhecer as notas key alters. Em inglês, triplet notes. Bom, em todos os nossos exemplos estivemos trabalhando com compasso 4x4 e com resolução de 1/16, resolução de semicolcheia. Essa resolução é o que determina a divisão da grade de quantização. Então estamos com uma grade de quantização com resolução de semicolcheia. Essa é a configuração padrão do Logic e também de todas as outras DAWs, pelo menos as que eu conheço. Essa resolução de grade significa que essas linhas verticais que aparecem na Piano Roll estão separadas por um espaço equivalente a uma nota semicolcheia. Então,
Quando criamos, inserimos notas, elas são atraídas para as posições da grade, como estou fazendo aqui agora. Caso eu altere o valor de resolução da grade, vejamos, para a colcheia 1/8, observe que aqui na Piano Roll o espaço entre as linhas verticais ficou maior. Na realidade, ficou com o dobro do que tinha antes, e assim crio notas com valores de colcheia. Aqui neste menu temos os valores de resolução de grade mais comuns. Barra 4 é semínima, barra 8 é colcheia, barra 16 é semicolcheia, fusa, semifusa, etc. Esses últimos aqui são muito difíceis de serem usados. Aqui entre a resolução de colcheia 1/8 e semicolcheia 1/16, temos o valor de resolução 1/12. Essa resolução equivale a uma key altera de colcheia. Vamos selecioná-la. Vejamos o que acontece. Esse valor de resolução cria na realidade 12 divisões em cada compasso. Vou alterar o valor de quantização aqui para 16/12 e vejamos o que acontece. Nossa figura rítmica é composta de 4 semicolcheias, depois 2 colcheias e depois temos 2 grupos de 3 key alteras de colcheias. Veja, essas notas que têm um 3 em cima. Vamos ouvir como está essa divisão. Sentiu algo diferente, não? Essas notas aqui têm valores de key alter, ou seja, são grupos de 3 notas colocadas em um espaço onde somente cabem 2 notas de mesmo valor. Isso dá um sentimento ternário em um compasso quaternário. Key alters normalmente aparecem em músicas com muito swing. Existe uma diferença entre swing e key alter. Talvez seja melhor entender a key alter como um sentimento de execução em tempo ternário dentro de um compasso quaternário. Tipo assim, um compasso quaternário é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos dar um sentimento ternário nele, vamos dar um sentimento de key alter nesse compasso quaternário. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Usar notas normais ou usar notas key alters depende muito do sentimento que se quer dar à música. Muito bem. Depois da resolução de key alter de colcheia, temos a resolução 1/16, que é a de semicolcheia. E a seguir, temos a resolução de 1/24, ou key alter de semicolcheia. Repare que aqui na Piano Roll, o espaço entre as linhas verticais ficou bem menor. Temos agora 24 divisões em cada compasso. Vou criar aqui as notas. Veja. Temos agora key alters de semicolcheias. A mesma coisa de antes, só que dividido por 2. Quer dizer, onde cabem 2 semicolcheias, cabem 3 semicolcheias. Eis aqui os grupos de 3 semicolcheias. Cada grupo desse de 3 notas ocupa o espaço de uma colcheia ou 2 semicolcheias. Ou então, 2 grupos de 3 key alters de semicolcheias ocupam o espaço de uma semínima. Ou seja, isso é um tempo, isso é outro tempo, isso é mais um tempo, e aqui temos mais um tempo. Vamos agora ouvir as duas figuras rítmicas para que possamos perceber suas diferenças. As key alters de semicolcheia são bem rápidas, não? Agora vamos ver tudo isso que foi mostrado até agora, notas ligadas, notas pontuadas, key alters de colcheia, de semicolcheias, em um exemplo musical real. Temos aqui notas pontuadas, semínimas pontuadas e colcheias ligadas com mínimas, de forma a criar um offbeat. Já ouvi produtores também chamarem isso de quicar a base. Aqui em cima temos uma interpretação bem dura de uma música da Adele, mas você irá perceber que em muitos pontos a melodia ficará offbeat, não ficará certinha no tempo forte. Vamos ouvir.
Podemos ver isso de duas formas diferentes. Vou ativar a função Syncopation aqui. De cara percebemos que algumas ligaduras sumiram e foram combinadas com outras notas. Isso quer dizer que, ao contrário do que vemos na piano roll, na partitura temos diversas formas de escrever uma mesma música. Vejamos uma outra comparação entre a piano roll e a partitura. Aqui temos uma levada de piano estilo anos 60. Vamos ouvir. Observe que a mão direita basicamente é composta de quiálteres de colcheias e a mão esquerda temos notas longas, mínimas, semínimas, uma vez ou outra um grupo de quiálteres de colcheias. É isso aí, vimos as notas pontuadas, as notas ligadas e as quiálteres.